Olá, pessoal. Hoje vamos abordar um tema central na prática da enfermagem do trabalho, que é a imunização. Quando falamos em vacinação dentro das empresas, não estamos falando apenas de cumprir protocolo. Nós estamos falando de prevenir doenças, evitar surtos, reduzir afastamentos e proteger a vida. Na prática profissional de vocês, a vacinação, ela vai impactar diretamente a saúde do trabalhador, a produtividade da empresa e até indicadores epidemiológicos. Por isso, essa aula é fundamental para a atuação segura e qualidade e qualificada, né? Segura e qualificada de vocês. É importante que vocês entendam que essa aula, ela não é apenas teórica. Vocês precisam entender, né, ter segurança para avaliar uma carteira vacinal, identificar riscos ocupacionais, identificar as vacinas corretamente, reconhecer contraindicações e também atuar em campanhas de vacinação. Além disso, vocês devem compreender o raciocínio por trás da imunização, porque isso evita erros na prática. Então, por exemplo, não basta saber qual vacina aplicar, é preciso saber o porquê aplicar. A vacinação, ela surgiu da necessidade de evitar doenças graves, né? Antes das vacinas, doenças como varíola, sarampo, poliomielite, elas causavam altas taxas de mortalidade. A técnica antiga chamada variolização, ela consiste em expor a pessoa ao vírus, o que era extremamente arriscado. Então, com a evolução científica, surgiram vacinas seguras que estimulam o sistema imune, mas sem causar doença. Hoje, a vacinação, ela é considerada uma das maiores conquistas da saúde pública. Na saúde ocupacional, ela tem um papel ainda mais específico: proteger, né, os trabalhadores expostos a riscos biológicos, evitar surtos dentro de ambientes fechados, como empresas, e reduzir o absenteísmo, que são as faltas por doenças. Ou seja, vacinação também é uma estratégia de gestão. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os antígenos, né? A gente vai voltar um pouco ali e explicar um pouquinho sobre essas questões de vacina. O antígeno são tudo aquilo que o organismo reconhece como não próprio. Então, podem ser vírus, bactérias, fungos, toxinas, até células alteradas do próprio corpo. Quando o antígeno ele entra no organismo, ele vai ativar o sistema imunológico. Uma dúvida comum que o pessoal tem: todo antígeno causa doença? Não. Ele apenas desencadeia uma resposta. Então, a doença vai depender da virulência e da resposta do organismo. Nas vacinas, nós usamos antígenos controlados para estimular a defesa, mas sem causar danos. Já os anticorpos, né, eles são produzidos pelos linfócitos B. Eles têm duas funções principais: reconhecer o invasor e neutralizar ou marcar para destruição. Então, cada anticorpo é específico. Isso, gente, é extremamente importante. Por exemplo, se você teve uma gripe, não significa que está protegido, né, contra hepatite. Então, na prática clínica, IgM indica infecção recente e IgG indica imunidade, memória. Como que eu guardei isso, né? M momento, né? G guardado. Então, se é momento, significa que é recente. E se é G de guardado, significa que tem memória. Ok, pessoal? Então, a vacina, ela busca exatamente isso, ela busca produzir um IgG duradouro, uma memória duradoura. Então, por isso que eu coloquei no exemplo, né? Se você teve gripe, não significa que você está protegido contra hepatite, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala da imunidade, nós temos a imunidade adquirida. A imunidade adquirida, ela pode ser ativa ou passiva. Quando a gente fala na imunidade adquirida ativa, o próprio organismo produz o anticorpo. Por exemplo, vacina ou infecção natural. Você foi exposto, né, a esse vírus, essa bactéria, e aí o seu organismo, ele vai produzir anticorpos. E aí a gente tem a imunidade passiva.
Na imunidade passiva, o organismo ele recebe o anticorpo pronto, por exemplo, uma imunoglobulina. Então, a diferença prática importante. A ativa, ela demora dias, semanas, mas ela dura anos. Já a passiva, ela vai agir imediatamente, mas o tempo de duração dela é bem pouco. Um exemplo clássico: acidente com risco de tétano. Pode precisar dos dois tipos, tanto da ativa quanto da passiva, tá? Com relação às vacinas. As vacinas, elas simulam uma infecção controlada. Nós temos os tipos atenuada, inativada e a fragmentada, além dos toxoides. Então, quando a gente fala da vacina atenuada, são micro-organismos vivos, porém enfraquecidos. Um exemplo é a febre amarela. Ela é contraindicada para pacientes imunossuprimidos. Lembrando que os pacientes imunossuprimidos são aqueles pacientes que estão com a imunidade baixa, né? Eles estão ali com o organismo já suscetível. Então, se eu coloco um micro-organismo vivo, porém enfraquecido, né? Eu posso manifestar a doença. O organismo já está tão debilitado que ele pode não conseguir combater essa infecção. Quando a gente fala das vacinas inativadas, são micro-organismos mortos, né? Essas vacinas, elas são mais seguras, elas costumam causar menos reação ou até mesmo reação nenhuma. Aí nós temos as vacinas fragmentadas, que são apenas partes do agente. Um exemplo é a vacina da hepatite B. E nós temos os toxoides, que são toxinas inativadas. Por exemplo, o tétano. Isso é importante porque o tipo de vacina, ele vai influenciar na indicação, na contraindicação e também na resposta imunológica. Uma vacina ideal, ela deve não causar doença, ter poucos efeitos adversos, gerar imunidade prolongada e ser estável, né, que significa resistir ao transporte. Na prática, nenhuma vacina é perfeita, mas todas passam por testes rigorosos antes de serem liberadas. Esses testes incluem estudos em laboratório, teste em humano e o controle de qualidade que deve ser contínuo. Quando a gente fala, né, da resposta vacinal, ela varia muito entre os indivíduos. Alguns fatores são muito importantes, como a idade. Os idosos, eles costumam responder menos à vacina. As doenças crônicas, a imunossupressão, o uso de medicamentos, o estado nutricional. Então, na prática, um trabalhador ele pode não responder adequadamente à vacina, né? Mas e pode precisar muitas vezes de um reforço. Isso reforça, pessoal, a importância da gente fazer o acompanhamento. Por quê? Risco de causar doença, né? Mas a gente precisa ter muita atenção, porque cada caso ele deve ser avaliado individualmente. Nós temos algumas situações, aqui eu coloquei para vocês, né, os componentes da vacina, que eles têm os agentes imunizantes, que é o antígeno, ele tem o líquido, o conservante, o estabilizador e o adjuvante, que é para potencializar a resposta imune. Produção, né, e qualidade das vacinas, que elas passam pelos testes, tem os controles, tem os critérios essenciais que são avaliados. E aqui eu já entrei na rede de frios, mas eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente precisa sempre estar atento, tá? Com relação ao adiamento. Existem situações onde a gente vai adiar a aplicação dessa vacina, tá? Quais são as situações onde a gente realiza o adiamento da vacinação? Quando o colaborador ele tem febre alta, quando ele está em uso recente de imunoglobulina e tratamento de imunossupressor. Então, qual o motivo que a gente adia nessas situações? Porque a gente pode evitar uma falha vacinal e a gente pode evitar confusão com o efeito adverso. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, para a gente não. O paciente já não está bem, está com febre, a gente foi lá, fez a vacina, a gente não sabe se é uma reação vacinal ou se já é uma resposta
do próprio organismo do paciente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Com relação à associação de vacinas, pode aplicar várias vacinas no mesmo dia. Isso é seguro, tá, pessoal? Só que é importante a gente verificar os locais, né, diferentes, fazer o registro correto, e isso acaba facilitando campanhas e aumentando a adesão. Existem algumas vacinas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, que a gente fala que não pode ter associação, mas são situações muito específicas. Nas unidades básicas, a gente acaba meio que criando uma rotina de locais para aplicação, para a gente saber, tomou mais de uma vacina, então qual vacina que foi que tomou no braço direito, qual que tomou no braço esquerdo, então a gente precisa criar meio que uma padronização. Então, nas unidades básicas, a gente costuma fazer isso, né? Então, no braço direito, aplica sarampo, cachumba e rubéola, no braço esquerdo, aplica antitetânica. Então, é muito importante vocês anotarem corretamente qual vacina foi aplicada em qual local, porque se o paciente apresentar alguma reação local, a gente consegue identificar qual que foi a vacina. A gente tem algumas situações, né, que são especiais. Em surtos, a gente faz a vacinação de bloqueio. Qual que é o objetivo disso? É interromper a transmissão. Então, isso é muito comum em empresas com grande número de funcionários. Às vezes a empresa ela tem um grande número de colaborador e começou a ter um surto ali de alguma patologia. Então, a gente vai lá e faz o bloqueio. Todo mundo toma a vacina para a gente evitar, né, que a doença continue se espalhando. Aqui que eu não tinha passado para vocês. Com relação à rede de frio, gente, a manutenção da rede de frios, ela é fundamental para garantir a eficácia das vacinas. É muito importante que a temperatura ideal de armazenamento ela é de 2 a 8. O congelamento das vacinas sensíveis devem ser evitados, tá? Então, vocês precisam fazer um monitoramento constante com termômetro e uso de caixas térmicas adequadas quando vocês vão trabalhar com vacinação dentro da empresa de vocês, ok? Então, a gente tem que ficar muito atento para a questão da temperatura. Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho das profissões, né, que tem risco e específico que precisa tomar algumas vacinas. Deixa eu ver aqui. Então, cada profissão, pessoal, tem riscos específicos. Por exemplo, quem trabalha na saúde, risco de hepatite B, quem trabalha mexendo com esgoto, risco de hepatite A, os veterinários, eles têm grandes chances de adquirir a raiva, né? Então, os profissionais de saúde, a gente se preocupa ali com a hepatite B, com a influenza, com o sarampo, os trabalhadores rurais, com a febre amarela, com o tétano. Então, tem algumas vacinas que elas são mais específicas de acordo com o risco que o trabalhador está exposto. Nós temos o calendário do adulto, que ele inclui a DT, a hepatite B, a tríplice viral e a influenza, né? Então, é muito importante a gente sempre verificar a carteira vacinal. A DT, ela é contra a difteria e tétano. Nós temos reforços que são periódicos e que são essenciais. A hepatite B, né, ela traz imunização completa e ela é aplicada em 3 doses. Aí a gente tem a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Nós temos a febre amarela, para áreas de risco e ocupações específicas. E a influenza, que é a vacinação anual, né, devido à constante mutação do vírus, todo ano a gente tem que tomar essa vacina. Quando a gente fala da vacina do tétano, né, ela é aplicada após ferimentos, né, após algumas situações. Então, a limpeza imediata e adequada do ferimento é muito importante. A gente precisa avaliar o histórico vacinal do trabalhador contra o tétano e considerar a imunização passiva, né, imunoglobulina antitetânica, em casos de alto risco. Quais são, os cuidados da enfermagem na imunização? Antes, a gente precisa avaliar o histórico vacinal, a gente precisa orientar sobre a vacina, sobre possíveis reações que possam ter. Durante, né, a aplicação, a gente precisa se atentar para a técnica correta, para a higienização do local. E após
a aplicação, observar as reações. Hoje em dia a gente tem falado muito da técnica em Z, né, para aplicação de vacina. A técnica em Z, você vai esticar a pele do colaborador, fazer a vacinação, e na hora que você soltar a pele, vai ter a oclusão do local ali onde foi colocado, injetado a vacina. Então, não vai ter o retorno dessa substância para a pele. Eu vou deixar para vocês o calendário, né, vacinal, para vocês verem, o calendário vacinal que está atualizado. O calendário vacinal, pessoal, a gente tem ali o modelo de como tem que ser a carteirinha do nosso colaborador. Depois, se eu conseguir, eu queria fazer uma aula para vocês falando um pouquinho sobre cada tipo de vacina, né? Para que ela serve, de quanto em quanto tempo que ela deve ser administrada. Mas aí eu vou ver se eu consigo montar isso em uma outra aula para vocês. Planejamento de vacinação na empresa. A gente precisa planejar, né, essa vacinação, e para isso a gente precisa ter toda uma questão de organização, de logística, de estrutura, de treinamento. Nada pode ser improvisado, né? A gente precisa identificar os riscos ocupacionais específicos para aquela população de trabalho. A gente tem que ter um local adequado para a gente poder fazer a vacinação. E a gente tem também, pessoal, as doenças de notificação. As doenças de notificação, elas devem ser sempre notificadas à vigilância. Por que que é importante? Para a gente poder ter um controle epidemiológico, para a gente poder evitar surtos, né? Um exemplo de doenças de notificação: tuberculose, dengue, sarampo, tétano, hepatite. Eu vou deixar também para vocês nos anexos a relação das doenças de notificação e a frequência com a qual elas devem ser informadas para a vigilância. A gente tem doenças que têm a notificação diária, tem doenças que têm a notificação semanal, então eu vou deixar no anexo para vocês, tá? Com relação a um termo que a gente fala, na imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, ela ocorre quando uma grande parte da população está imunizada. Então, isso confere uma proteção indireta, né, aos não vacinados. Então, isso reduz a transmissão de doenças, protegendo um grupo ali que está mais vulnerável, que não pode ser vacinado. Lembra o grupo dos imunossuprimidos? Então, vamos pensar que numa casa nós temos 5 pessoas, um é imunossuprimido, não pode tomar vacina, mas 4 tomaram. Então, esses 4 têm menos chances de adquirir a patologia, então, logo, menos chances de transmitir para essa pessoa que não conseguiu fazer uso da vacina. Aqui eu coloquei para vocês algumas considerações finais, né. A vacinação, ela é uma das ferramentas mais importantes da saúde ocupacional. E a enfermagem, ela é a peça central ali nesse processo. A imunização, ela vai proteger o trabalhador e ela vai reduzir os afastamentos. Então, ela vai contribuir para ter uma melhor produtividade, para prevenir surtos no ambiente de trabalho. E o papel de vocês vai ser fundamental, porque vocês vão planejar, executar e trabalhar a educação em saúde com esses colaboradores. Aqui eu deixei uma atividade sugerida para vocês, né, para vocês pesquisarem e citarem 3 vacinas importantes para os trabalhadores da saúde e justificar a escolha de vocês. Explicar a diferença entre imunidade ativa e imunidade passiva e descrever os cuidados essenciais com a rede de frio para as vacinas. Vacinar, pessoal, é um ato de proteção individual e coletiva. A enfermagem do trabalho, ela possui um papel estratégico na prevenção de doenças ocupacionais. Então, gente, vacinar é proteger o indivíduo, a empresa, a sociedade e vocês que são responsáveis por essa prática. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra na nossa próxima aula.